Hoje são 27 de agosto, turma D06NA, gestão da produção, 20 horas e 38 minutos, aguardando a entrada dos alunos. Quando eu estiver compartilhando, me avise, tá? Tá. Já está. Já tá? Professor, que eu não gostei que tem 10 questões. Ah, é? É assim. É. Tá, vamos lá. Bora fazer, né? Bora fazer, vamos lá. Márcio, leia a primeira. Qual a eficiência de um transformador elétrico que, no processo de redução de tensão de 1000 volts para 110 volts, recebeu energia de 780 kW e envia 830 kW? Ok, beleza. Tá? Então, nós temos que lembrar o conceito do que é input e output. Input é aquilo que entra e output é aquilo que sai, né? Aqui, o que está saindo quanto? Está saindo quantos quilowatts? 830. 830. E está entrando quantos quilowatts? 780. 780. Então é só dividir, né? 830 dividido por 780 dá quanto? 1,6. 1,06, né? 0,6, né? Ah, é. 1,06, isso. Isso. Multiplicado por 100 dá quanto? Cento e 106,41? 106,41. Tá? Então, a eficiência desse transformador é mais de 100%, né? Ok? Beleza. Ok. Alguma dúvida? Acho que não, né? Facinho, né? Muito fácil, né? Vamos para o segundo. Herbinho, leia o Professor, aí segundo. nesse caso... Fala, Professor. Thaís. Nesse caso não tem o menos 1, né? Não, nesse caso não, porque a gente só usa -1 para variação, tá? Ah, tá. Ok? Quando a gente quer saber quanto variou do primeiro para o segundo, a gente pega o segundo, divide pelo primeiro, -1 vezes 100, tá? Ok? Tá ótimo. Segundo, Herbinho, leia o segundo, Herbinho. Qual a eficiência econômica de uma empresa que incorreu em custos de 116 mil para gerar uma receita de 164 mil? Tá? Então, outro conceito que a gente precisa entender é que a receita é um resultado. Então, a receita sempre é um output. E o custo é um input, né? O custo é um input. Então, você vai dividir 164 mil dividido por 116 mil. Bora fazer, quanto dá? Aí você divide, já multiplica por 100. 141,37. Isso, 141. Porque, olha, você tem um custo de 116 e gera uma receita de 164, é maravilhoso, né? Show de bola. Então, nós temos uma eficiência de 141,37%. Legal? Alguma dúvida? Não, tranquilo, né? Bem tranquilo. Tranquilo. Vamos para o terceiro. Vou pedir para Tatiane Lopes ler para a gente. Determine a produtividade parcial da mão de obra de uma empresa que faturou 70 milhões no ano fiscal de 2018, no qual seus 520 colaboradores trabalham, em média, 180 horas por mês. Isso. Então, na verdade, a primeira coisa que nós temos que fazer é o custo da mão de obra, né? Então, a gente vai pegar o 520, vai multiplicar por 180 horas por mês e vai multiplicar por 12, porque o faturamento, ele é sempre dado por ano, faturamento. Ah, quanto essa empresa faturou?
o faturamento sempre é dado por ano. Então, como nós temos um faturamento, nós temos que calcular o custo da mão de obra por ano. Então, a gente pega 520 vezes 180 horas por mês, vezes 12 meses. Dá quanto? 1.123.200. Isso, 1 milhão, Ah, 1.123.200. Isso. Aí a gente vai pegar os 70 milhões e vai dividir pelo custo. Esse custo aqui, de 1.123.200. Vamos fazer a conta? Quanto dá? É 1 milhão e quanto, professor? 123.200. 1.123.200. 62,32. 62 mil... 62 milhões, Não, 321 mil. Não dá tudo isso não. Não é 62.321? 62.321,93. E 93. Ou seja, porque a gente está fazendo a comparação entre o faturamento de 70 milhões e nós estamos calculando aqui a quantidade de horas, né? A quantidade de horas, eu até falei custo, mas é horas, né? Nós calculamos aqui que a quantidade de horas trabalhadas foi de 1 milhão. Então, significa que uma hora do trabalhador gerou 62.321 reais, ok? Entenderam? A gente tem que entender quais são as grandezas que a gente está comparando. Em cima é faturamento e embaixo quantidade de horas. Significa que uma hora gerou 62.321 reais e tantos centavos, ok? Tudo bem? Ok. Tá claro? Ok. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui, só um minutinho. Ok. Vamos assim agora para o número 4. Vou pedir para a Alessandra ler para a gente o número 4. No mês de janeiro, a empresa ABC produziu 1.400 unidades do produto Alpa, né? Utilizando 500 homem-hora. Em fevereiro, em razão do menor número em dias úteis. Produziu 1.300 unidades com 700, já não sei o que, horas. Homem-hora. Determine a produtividade parcial da mão de obras nos meses de janeiro e fevereiro e sua variação. Isso, então a gente tem que fazer em dois momentos, né? No primeiro momento, em janeiro, então você tem 1.400 unidades, não é isso? 1.400 unidades que utilizou 500 horas. Quanto é que dá? $0,35. Deu 0,35? Tá. No segundo momento, você tem 1.300 unidades dividido por 700. Deu quanto? $1,86. É isso mesmo? Deixa eu pegar uma calculadora aqui. $1,53. 1,53. 53? Deixa eu fazer aqui de novo. Deixa eu fazer de novo aqui. 1.300 dividido por 700 dá 1,85. Foi isso, né, que vocês viram? O meu deu 1,85. 1,85. O primeiro 1,85. foi 1.400 dividido por 500. Deu 2,80, né?
2,8. Então, nós temos aqui no primeiro momento 2,8. E no segundo momento foi 1,8, né? 1,85, é. 2,8. Ok. A variação, se for na HP, é rápido, né? 2,8, enter. 1,85, variação. Variou quanto? Menos... Não deu menos 33,92? Deu. Tá? Porque caiu, né? Caiu aqui a produtividade aqui. A produtividade caiu. Se você fizer pelo cálculo normal, você pega o segundo, divide pelo primeiro, menos 1 vezes 100. Ok? Se você fizer pela HP, você coloca o primeiro, né? 2,8, enter. Aí depois digita 1,85, variação percentual. Tá? Na HP é mais rápido, né? Mas é direto. Deu uma queda de 33,92. Ok? A produtividade é muito interessante porque as pessoas, elas querem saber de números. Tá? Hoje, qualquer cargo de gerência, se você for um dia ocupar um cargo gerencial, você vai ter que trabalhar com relatórios. E o relatório, ele sempre é com base em parâmetros, em números. Né? Então, os donos da empresa, eles querem saber se a produtividade aumentou ou piorou. Né? Eles querem saber se a empresa está crescendo ou está diminuindo, se a inadimplência está diminuindo, se o faturamento está aumentando, se a produtividade por funcionário está aumentando. Ok? Por quê? Porque mais do que nunca, nessa crise que nós estamos vivenciando, a produtividade ela é crucial para a empresa. Uma empresa não produtiva, ela tende a quebrar, ela tende a não sobreviver. Então, a questão da produtividade, ela é muito importante. Os americanos são muito produtivos, né? Eu acho que eu até contei para vocês que um amigo meu, ele foi num posto de gasolina e só tinha um funcionário que ficava no caixa. Dentro do posto de gasolina tinha uma loja de conveniência, certo? Então, se bem que lá nos Estados Unidos é uma outra cultura, mas, por exemplo, a pessoa chega lá com você e fala, eu quero colocar $50 de gasolina. Aí o cara paga no cartão de crédito, ou paga, sei lá, ele paga lá, aí o cara automaticamente aperta um botão e ele fala assim, bomba 5, bomba 3. Aí o cara chega lá na frente da bomba, já está liberado para ele $50 em gasolina. Ele só faz tirar o próprio dono do carro é que abastece o carro. Né? É diferente que no Brasil, uma vez eu fui fazer uma consultoria com um amigo no interior, eu acho que foi lá em Xinguara. E aí nós entramos numa loja de departamentos, e quando nós saímos da loja de departamentos, esse meu amigo falou assim, Suzuki, você percebeu a quantidade de funcionários ociosos na empresa? A loja estava vazia, não tinha ninguém lá, mas estava cheio de vendedor. Né? Então, não é produtivo, né? Se você tem um baixo movimento, tem uma quantidade enorme de funcionários, você tem muito funcionário ocioso na empresa. Então, isso não acontece nos Estados Unidos, não acontece na Coreia. Né? Então, a produtividade do Brasil, de maneira geral, ela é muito baixa, porque nós empregamos muito e também porque nós não temos muita... A nossa capacidade tecnológica ainda é muito baixa. Né? A mesma quantidade de produção que um funcionário sul-coreano produz, a gente precisa de 7 brasileiros para fazer a mesma coisa que um sul-coreano faz. Então, a nossa produtividade é muito baixa.
as nossas indústrias, mais ou menos, são que sucateadas, tem muita empresa que tem equipamento extremamente antigo, né? Então, enfim, a gente não tem ainda um investimento muito... Algumas áreas somos bem avançados, mas tem muitas áreas na indústria que ainda estamos muito atrasados. Temos que aprender muito. Tá? Então, a questão da produção, ela não é meramente uma disciplina teórica no sentido de estar lá dentro do currículo, mas é uma disciplina muito importante, porque é importante que você aprenda a mensurar os resultados, ok? O resultado, você sempre mede por alguma coisa. Por exemplo, você pode pegar faturamento, quantidade de funcionários. Aí você vai dizer, cada funcionário produz tanto. Você pode pegar o faturamento e comparar com a quantidade de horas trabalhadas, né? Você pode pegar faturamento comparado com quantidade de máquinas. Então, existem muitos parâmetros que vocês vão aprender durante esse semestre e que poderão ser muito úteis para vocês, né? Eu, como professor, qual seria meu parâmetro? O percentual de alunos que participam das aulas síncronas, né? Por exemplo, a gente tem... Quantos alunos nós temos aqui na sala? Você lembra, Márcio, quantos alunos nós temos aqui no curso? Deixa eu ver se eu Deve ter em tenho torno de 35 agora, professor. 35. Então, olha aqui, olha a minha produtividade. Eu tenho 35 alunos e nós temos 2, 4, 6, 7 pessoas participando. Então, nós temos aqui 20%. 20%. A minha produtividade em relação à aula síncrona da turma de vocês é 20%, certo? De todos os cursos, tá? Qual é a mais produtiva? É o pessoal de odontologia. No pessoal de odontologia, para vocês terem uma ideia, eu tinha 60 alunos e eu tinha uma frequência média de 55 alunos, ou seja, 91%. 91% dos meus alunos de odontologia participavam das aulas síncronas. Entendeu? Então, isso aqui é um parâmetro. Nós temos um outro parâmetro. Nós temos aqui, na aula, nós temos 7 alunos. 7 alunos. Dos 7 alunos, somente um aluno abre a câmera. Um aluno abre a câmera. Então, nós temos 7, enter, 1, 14%. 14% da turma abre a câmera. Então, eu posso pegar esses números e eu posso colocar numa tabela de Excel e aí eu posso medir, eu posso colocar num gráfico para saber o percentual de alunos, né? Eu posso pegar na plataforma, eu posso pegar na plataforma do Moodle e fazer um levantamento de quantos alunos baixam os materiais, né? De quantos alunos assistem às videoaulas, né? Quantos alunos participam das aulas síncronas? Quantos alunos participam da aula síncrona, a gente já viu, né? Bem baixo, né? Então, eu posso pegar esses números, tabular tudo numa planilha de Excel, e com isso eu posso fazer uma análise da produtividade da minha aula, tá? Eu posso pegar esses números e fazer um quadro comparativo. Então, eu dou aula no segundo semestre, no quarto, no sexto, só nesses 3, né? E faço orientação no 8º. Então, eu posso fazer o levantamento de todas as turmas, qual é a mais produtiva numa determinada área. Então, observe, eu estou trabalhando os conceitos da gestão da produção para medir a minha produtividade enquanto docente, enquanto professor, aqui no sistema Moodle, né? A pessoa que trabalha com vendas, ele mede a produtividade, já falei, né? Receita, faturamento, quantidade de funcionários. Se for numa fábrica, ele pode medir por horas trabalhadas, tá? Então, é uma matéria muito, muito, muito importante na gestão de um administrador. Por quê? Porque, de acordo com o Peter Drucker, aquilo que você não mede,
aquilo que você não mensura, você não consegue gerir. Então, a gestão, né, a administração, ele tem muito a ver com números. Tem que ter números, números, números. A gente está vendo isso direto, todos os dias, nos meios de comunicação. A gente tem, por exemplo, quantidade de pessoas que vacinaram, tomaram a primeira dose, né? No total, quantos milhões de brasileiros tomaram a primeira dose, e isso corresponde a quantos por cento da população? Acho que a gente chegou nos 60% ou não? Nem lembro direito. Chegou nos 60%? Né? Nós temos a quantidade de pessoas que tomaram a segunda dose. A segunda dose corresponde a, não lembro, 14% da população brasileira. Tudo isso que a gente está vendo são quantitativos de produção, né? A média móvel de infectados está dando 32 mil. E aí a pessoa fala, isso é 15% a menos do que há uma semana atrás. A média móvel de mortos, chegamos a 700. Houve uma queda de... Gente, tudo isso é produção. Tudo isso é produtividade, tá? Porque a gente está trabalhando com números. Tá? Então, o gestor, ele precisa ter essa habilidade, ele tem que ter essa familiaridade com esses números. Tá legal? Bora continuar. Próximo, número 5. Vamos pedir para a Bruna, leia para a gente, número 5. A indústria brasileira de papelão ondulado produziu, em 2018, 3 milhões de toneladas, dispondo-se em 12.600 empregados. Em 2020, produziu 4.800.000, com 12.300 funcionários. Determine as produtividades em 2018 e 2020 e sua variação. Isso, bora fazer, vamos lá. É muito fácil, né? É só pegar 3 milhões, dividir por 12.600, e depois pegar 4.800.000 e dividir por 12.300. Aí depois a variação. E aí, conseguiram fazer? Quando você pega 3 milhões e divide por 12.600, dá quanto? No meu deu 238,9. 0,9. 238,09. 09. Isso, né? 09. Aí, quando você pega 4.800.000 e divide por 12.300, dá quanto? 390,24. Isso, 390,24. Então, ele variou 300. quanto? De 238,09 para 390, variou quanto? 63,90. 63,90? 63,90, é isso mesmo. 63,90. Professor, foi difícil de eu achar o 44.800.000. Foi difícil de fazer. Foi. É só você colocar 4.800.000, né?
ok? Então, Tá. aqui ele está dizendo o seguinte, né, que houve uma produtividade, um crescimento na produtividade. Porque, ó, o que foi que aconteceu? No começo, era 12.600 funcionários. No segundo momento, diminuiu o número de funcionários, mas aumentou o número na produção. Então, a empresa Houveram ficou dois mais... ganhos, né? Hã? Houveram dois ganhos. Houve dois ganhos. Um porque Houve diminuiu dois... a quantidade de funcionário e aumentou, mesmo assim ainda teve o aumento da produção. É isso mesmo. Diminuiu os gastos. Algumas empresas, viu, Márcio? Algumas empresas descobriram que eles não precisavam ter custos com escritórios. Então, tem empresa que o funcionário trabalhou em casa e aumentou a produção. Uhum. Então, ele não teve o custo de aluguel, então, e diminuiu o número de funcionários, mas aumentou a produtividade dele. Tá? Professor, Então, essas... Oi? eu tive um patrão que ele dizia assim, que era arriscado o funcionário sair de férias e o patrão descobrir que ele não fazia falta. Não, Ele o saiu de férias, ele ditado... não fez diferença. Então, o Márcio, Oi, diga. o ditado é assim, não falte para que o seu patrão descubra que a sua falta não faz falta. Boa. Entendeu? Uhum. Então, é isso aí. Então, quanto mais produtivo você for, melhor para a empresa, né? Eu vou dar um caso particular e eu vou me gabar um pouco. Só que eu vou falar humildemente falando. Quando o professor Wilson me contratou para trabalhar na Fibra, né, na verdade eu já contei para vocês essa história várias vezes, eu era professor da pós-graduação e que eu queria voltar para a graduação. Mas o professor Wilson ter me contratado, para ele foi maravilhoso. Por quê? Porque eu sou um professor muito eclético, né? Se ele quer que eu dê aula de marketing, eu dou aula de marketing. Então, eu dou aula de gestão de marketing, eu dou aula de pesquisa de marketing. Ah, eu quero que você dê aula de finanças. Não tem problema. Então, eu vou dar aula de gestão financeira 1, financeira 2. Ah, Suzuki, eu quero que você dê aula de gestão da produção, porque tem cálculo. Não tem problema, dou aula de gestão da produção. Né? Ah, Suzuki, eu quero que você dê aula de sistemática do comércio exterior também, dou aula de sistemática do comércio. Você pode dar aula de empreendedorismo? Também posso, porque sou consultor do Sebrae. Ah, você pode dar aula de consultoria? Também posso, entendeu? Então, você pode dar aula de planejamento estratégico? Também posso. Né? Você pode dar aula de materiais, gestão de materiais? Eu também posso dar aula de materiais, aula que é a professora Renata, né? Eu também posso dar aula de materiais, porque eu fui monitor do professor Tomás. Viu, Thaís? Lá na UNAMA, o nosso professor de materiais se chama professor Tomás. Então, o Wilson, ao me contratar, ele teve muita sorte. Então, Multiuso, senhor professor. Hã? O senhor é multiuso. Professor, então quando a gente estiver na aula... Quando a gente estiver na aula da professora Silvia Pires, que a gente está falando sobre novas gestões, novos modelos de gestões, a gente está falando muito sobre o profissional ser generalista e especialista. Isso é um bom exemplo. Ok, obrigado. Então, isso aí é questão de produtividade, quer dizer, um professor pode dar várias matérias, entendeu? É o caso do professor Humberto. Humberto, ele era muito eclético também, certo? Márcio? Você sabe que não está mais, não, professor? Saiu da Fibra, né? Não sabemos. Eu sabia. Você não sabia? Não. O professor Humberto, ele saiu da Fibra por questão de saúde, né? Ele tem comorbidade, embora ele tenha sido vacinado 2 vezes, com a estimativa de voltar no presencial, ele largou as turmas, entendeu? Ele não queria dar problema para o professor Wilson, porque ele falou que ele não volta no presencial nem a pau, não este ano. Entendeu? Coitado.
Não, coitado não, ele já está no Tá outro certo. emprego. Ei, Não, eu digo assim, coitado, que ele está com muito medo, né, professor, da situação que a gente está não, vivendo. mas Ah, assim, sim. o professor Humberto é tão bom, o currículo dele é tão rico, que ele já está em outro emprego já, e ganhando bem mais, entendeu? Então, ele está muito bem, e ele Que está bom, muito né? bem. Eu acho o Humberto o professor mais completo da Fibra, é o professor Humberto, na minha opinião. Ele é muito, muito estudioso. Nossa Senhora, nunca tinha visto um professor tão estudioso assim, né? Ok? Então, bora continuar, né? Bora continuar. Número 5 já foi. Número 6. Olha, Bruna, você levantou a mão? Diga lá, minha querida. Professor, me tira uma curiosidade. Eu já queria perguntar isso nos outros semestres, mas já que o senhor está falando sobre o seu currículo, eu queria saber da sua formação. O senhor é formado em administração, né? Mas tem outra formação? Ou o Não, senhor fez administração e então, outras especializações? então O eu senhor fez... tenho a minha formação em administração e eu tenho, na verdade, 2 mestrados, né? O primeiro mestrado é um mestrado em marketing, é administração, com ênfase em marketing, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o outro mestrado é o mestrado do NAIA, que é Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Isso aí é o mestrado em Planejamento do Desenvolvimento, ok? Então, basicamente é isso, né? E a minha experiência em consultoria no Sebrae, eu sou facilitador do Empretec. O Empretec é o seminário que foi desenvolvido pela ONU e que aplica um seminário de empreendedorismo, tá? Então, quem um dia pensa em abrir um negócio e desenvolver empreendedorismo, deve pensar seriamente em fazer Para falar o... com o senhor, é? Não, não é que falar comigo, é fazer o seminário Empretec, tá? Tá. Ok? Bom, então é Ok. isso. Obrigada, professor. A gente fugiu um pouquinho do assunto, né? Mas eu acho que está dentro, né? Está dentro do... Fugiu e não fugiu ao mesmo tempo, né? A gente tá Não, falando de professor, produtividade. só um pouquinho, eu acho muito legal quando a gente escuta, assim, de professores ou de outras, mas principalmente professores, porque é uma referência. Infelizmente, o nosso curso, a gente, claro que ama o curso, eu cada dia sou mais apaixonada pelo curso que eu escolhi, quero trabalhar na minha área, mas, pelo menos aqui em Belém, é um curso que muitas das vezes não tem o valor que merece. As pessoas não valorizam. E é importante a gente ouvir, e principalmente do senhor, que é um professor que é tão preocupado com a gente, que nos motiva, que nos incentiva. Então, é muito legal ouvir a parte da formação e outras coisas também, assim, nos motiva Ah, também. tá, obrigado. Mas olha, Bruna, o curso de administração é um curso bastante generalista, né? Nós já comentamos isso, né? Você aprende um pouco de marketing, um pouco de finanças, um pouco de materiais, um pouco de RH, um pouco de matérias Direito. de direito, né? Então, é muito importante vocês, durante o curso, prestarem atenção qual é a área que vocês se identificam mais. E depois que vocês saírem, é importante vocês mirarem numa pós-graduação, né? Fazer uma Sim. especialização na área que você gostar mais. Agora, se você pensa em fazer ou seguir a carreira acadêmica, então você já tem que mirar no mestrado e doutorado, ok? Tudo bom? Tá. Beleza. Ok, bora continuar. Número 6. Eu vou pedir para... Quem é que pode ler para a gente? Tatiane, você pode ler para a gente? Sim, professor. Qual é? 6? Número 6. A companhia Eu Preciso Estudar Mais. Ah, deve ser minha companhia essa.
muita água in natura em seu processo industrial e o consumo histórico tem sido em 0,5380 litros em cada mil unidades produzidas. Um problema no processo industrial aumentou esse consumo para 0,6844 litros. Determine a produtividade antes e depois da alteração e sua variação. Ok, beleza. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o output, né, que é a quantidade produzida de 1.000, e a gente vai dividir o consumo de água. O primeiro foi 0,5380, divide lá, veja quanto dá. 1.858,73. Ok, beleza. Aí vamos no segundo momento. O segundo momento é 1.000 dividido por 0,6844. 1.461,13. Isso, 1.461,13. Então, quando você pega 1.800 para 1.400, a produtividade caiu, né? Certo? A produtividade era 1.800 e para 1.400. Qual foi a variação? Você pega o segundo, divide pelo primeiro menos 1 vezes 100. Ou se for na HP, é só colocar 1.858,73, Enter, 1.461,13, Enter. Vai dar quanto? Vai dar negativo, né? Menos 21,39. Isso, menos 21,39. Ok? Eu fiz errado, meu professor. Eu não botei o final. Eu só botei 1.858 Não tem e problema. 1.461. Não Mas tem aí deu problema. 21,36. Não tem problema? Não tem problema, não tem problema. Tá? Muito bem. Quanto que deu, Beleza. professor? Deu menos 21,39. No meu deu 99,2139. Não sei o que foi que eu fiz. Não, tem alguma coisa errada. Mas ficou o menos. Mas o cálculo Bruno, Tem essa é a nossa companhia. A gente precisa estudar tem muito. alguma coisa errada. Meu Deus, Muito o pior bem, que eu já enviei as atividades. Ai, Ó, gente. vamos para o sétimo. Thaís, você consegue ler, Thaís? Sim, professor. Leia. Um fabricante de filme plástico tem um equipamento cuja capacidade de projeto é de 200 metros quadrados minuto, é isso? 200 metros quadrados por minuto. Por minuto. Ou 12 metros quadrados por hora. 12.000 metros. 12.000 metros. A linha opera 24 horas por dia, 7 dias na semana. Calcular a capacidade de projeto da linha em metros quadrados por semana. Isso. Aí nós temos aqui as horas que foram perdidas, né? Do número 1 até o número 5 são horas que foram planejadas. Então, o setup, 6 horas, manutenção, 12 horas, nenhum trabalho, 2 horas, amostragem, 12 horas. Tempo de troca de turno, 6 horas. Somando tudo, dá quanto? Somando tudo, de 1 a 5. 38 horas. Do número 6 até o número 10, são paralisações que não foram planejadas, não estavam no planejamento. Então, quebrou a máquina, 12 horas, falta da qualidade, 12 horas, faltou matéria-prima, 10 horas, faltou funcionário, 8 horas, e espera por material, 12 horas. Somando dá quanto? 54. 54 horas. Legal.
Então, ele está pedindo para calcular a capacidade efetiva, né? Então, primeiro nós temos que dizer o seguinte: a capacidade do projeto, né, é a quantidade total de horas durante 7 dias. Ele fala que a empresa trabalha 24 horas todos os dias. Se ela trabalha 24 horas todos os dias, a capacidade máxima na semana é de quantas horas? 168. 168 horas. Então, se a empresa trabalhasse 24 horas sem parar durante a semana, ela trabalharia 168 horas. Aí, se você multiplicar por 12 mil metros quadrados, vai achar a capacidade do projeto, que é de quanto? Faz a conta. 168 vezes 12 mil. 2.016.000. Isso, 2 milhões. Então, teoricamente, se a empresa ela não tivesse desperdício de horas, se ela trabalhasse 24 horas todo dia, sem parar, ela teria capacidade para produzir 2.016.000 metros. Só que a empresa teve algumas paradas que são planejadas. Então, é o que nós chamamos de capacidade efetiva. Você pega a capacidade de horas total e diminui a quantidade de horas que foram planejadas. Então, se eu fazer 168 menos 38, dá quantas horas? 130. 130 horas. 130 horas. Então, agora, você vai pegar 130 horas e vai multiplicar pela capacidade de metros por hora, que é 12 mil. Então, você pega 130 vezes 12 mil, dá quanto? R$ 1.560.000. Isso, 1.560.000 metros quadrados. Tá? Obrigado. E aí, nós vamos pegar agora a capacidade real. O que é capacidade real? A capacidade real é a quantidade de horas que efetivamente a empresa trabalhou. Então, a gente vai pegar a quantidade de horas da capacidade efetiva, né, que foi 130 horas, e a gente vai diminuir a quantidade de horas que foram perdidas e que não estavam planejadas, que era 54. Então, quando você pega 130 menos 54, dá quanto? 76. 76. Então, a empresa, ela efetivamente, de verdade, ela trabalhou 76 horas. Então, a gente vai pegar 76 horas e vai multiplicar por 12 mil, que é a capacidade de metragem por hora, né? Então, 76 vezes 12 mil dá quantos metros? 912.000. 912 mil. Então, a empresa produziu efetivamente 912 mil metros quadrados. Então, a gente vai calcular a utilização. A utilização é essa capacidade de 912 mil e dividir pela capacidade do projeto, que é 2.016.000, certo? Estão acompanhando? Está acompanhando? Sim, sim. Então, você vai pegar 912 mil metros quadrados, vai dividir pela capacidade do projeto, que é 2.116.000, e vai dar quanto? 0,4523. Isso, vezes 100. Multiplica por 100, tá? Ah, tá, desculpa. 45,23. Isso, 45. Então, a utilização da máquina foi abaixo de 50%. Foi muito baixo, né? Foi muito baixo. E aí, como é que a gente mede a eficiência? A eficiência, a gente vai pegar os 912 mil, que foi a quantidade produzida, e a gente vai dividir pela capacidade real, que a capacidade real, né, foi de quanto? Capacidade efetiva, desculpa, foi de quanto? 1.560.000, não foi? 60.
Então, você pega 912 mil, divide por 1.560.000. 1.560.000, que é a capacidade efetiva. Vai dar quantos por cento? 1.560 vezes 5. Quanto dá? 58,46. 58,46. 58,46. Então, aqui, a utilização foi 45,23 e a eficiência foi 58,46. Relativamente baixo, né? Abaixo de 60%. Abaixo de 60%. Ok? Eu vou fazer aqui a chamada. Um minutinho, vou pegar a planilha de chamada. O que aconteceu? O Márcio caiu, foi? Ele saiu, professor, não sei. Acho que Deve ser a ele internet, né? Nossa, internet. Então, nós temos aqui a Alessandra. Presente. Nós temos a Bianca. Presente, professor. Luna. O Herberson. Presente. A Tatiane. Presente. A Thaís. Presente. A Alissa. E o Márcio, né? Márcio. Nós tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos, né? 7 alunos. Tem alguém que eu não chamei ou não? Não, né? Acho que está todo mundo aí. Vamos parar. Eu quero parabenizar a participação de vocês. Eu sempre digo, né, que eu dou muito valor à participação do aluno. Eu acho que a participação do aluno demonstra o interesse do aluno em aprender, né? Tudo bem que às vezes pode acontecer de um dia ao outro, surgir um imprevisto, mas nós temos alunos que nunca assistiram nenhuma aula, né? Nós temos alunos que, esses mesmos alunos que não assistiram nenhuma aula, eles também não assistiram às aulas gravadas. E esses mesmos alunos que não assistiram às aulas gravadas, eles não baixaram o material. Então, ele não assistiu a aula gravada, ele não participou da aula síncrona, ele não baixou o material, mas quando ele faz a atividade, faz a prova, tira 10. É um fenômeno místico, né? Sobrenatural, né? Essa Um é a fenômeno Eles ainda não são formados, não, professor? Eu acho que sim, eu acho que já são formados. Eu acho que estão na fibra só para tirar o diploma, né? Então, tudo bem, né? Pessoal, bom final de semana para vocês. Um grande abraço. Amém. Tá bom? Eu também, professor. E pessoal, se cuida, tá? Se cuide. Tá bom. Tá? Se cuide, porque a gente tem uma falsa impressão de que está tudo bem, né? Está melhorando, graças a Deus. Mas mesmo assim, todo cuidado é pouco, tá? Use máscara, tá bom? Distanciamento social, enfim, tomem cuidado, tá, gente? Beleza? Beleza, Tá bom. obrigado. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau.